Olá, aqui é Chico Vieira, professor de cálculo, vamos dar continuidade ao curso de integrais. Vamos agora para uma parte muito conhecida chamada frações parciais. Então essa primeira parte de frações parciais é uma parte básica e uma parte importante. Então a gente vai se basear em um teorema. Então olhe para cá, para o teorema. O teorema é esse aqui que nós temos. Se a gente tiver aqui uma função do segundo grau e nós tivermos aqui uma função do primeiro grau, então a gente pode reescrever essa expressão dessa forma, tá? E se ela tiver uma raiz dupla, é para reescrever ela dessa forma. A gente vai praticar e vai aprender isso bem direitinho. Então vamos analisar os exercícios que a gente tem para fazer. Então, a primeira questão é uma questão do integral, parece uma trigonométrica, mas não tem raiz para a gente eliminar. Então, perceba que em todas as figuras que a gente está colocando aqui, ó, não tem raiz. Então, é uma forma de visualizar que não é trigonométrica. Então, essa parte de fração parcial, vamos trabalhar. Primeira fração parcial é a integral de 1x2 menos 4 dx. Então, vamos ao primeiro exercício. Então, ó, letra a integral de 1, voltando aqui, x2 menos 4, x2 menos 4 dx. Então visualize aqui o que vamos fazer. Primeiro, a gente vai analisar quais são as raízes dessa função. x2 menos 4 igual a 0. Então, isso daqui é muito simples, né? x2 é igual a 4, então x é igual a mais ou menos 2. Quando a gente obtém isso, a gente pode reescrever x2 menos 4 como sendo um produto de x menos 2 multiplicado por x mais 2. Então, vai ficar a integral de 1 menos x menos 2 que multiplica x mais 2. Pronto, agora é a parte de fração parcial que a gente tem que se lembrar. A gente vai reescrever isso assim, ó. 1x menos 2 que multiplica x mais 2 é igual a sobre x menos 2 mais b sobre x mais 2. E aí o nosso objetivo é descobrir quem é A e quem é B. Para descobrir quem é A e quem é B, a sugestão é tirar o mínimo. O mínimo aqui é o produto, x menos 2 e x mais 2. Esse termo, quando divide x menos 2, cancela x menos 2, fica x mais 2. X mais 2 que multiplica A. E a nossa próxima história aqui que a gente vai fazer é dividir esse termo todo por x mais 2. Então, se a gente dividir esse termo, vai cancelar x mais 2, fica x menos 2. X menos 2 que multiplica b. Isso tem que ser igual a 1 sobre x menos 2 e x mais 2. E aí, cancela isso aqui e tem um jeito prático. O jeito prático que a gente faz é você justamente escolher valores que quiserem. Então, se a gente fizer x igual a 2, veja como é que vai ficar. Continua o número 1. Mas se eu fizer x igual a 2, isso aqui vai ficar, ó, 2 mais 2, que é 4a, mais, se eu colocar 2 era 0. Então a gente já descobriu o valor de a. O valor de a, ele é 1/4. Se a gente colocar o outro valor que zera, que no caso é x menos 2, então isso aqui continua 1. E agora, se eu colocar menos 2, vai zerar. E se eu colocar aqui menos 2, vai ficar menos 4b. Então, a gente está encontrando nesse caso que esse b, ele é menos 1/4. Quando a gente acha a e o b, a gente pode reescrever a nossa integral. Então, a integral que a gente partiu foi essa, ó, x2 menos 4 dx. Ela é igual à integral de a sobre x menos 2 dx mais a integral de b x mais 2 dx. Sendo que o nosso a já foi quanto? Já foi 1/4. Então vai ficar 1/4 dessa integral de dx x menos 2 menos 1/4 dessa outra integral. 1/4 da integral de dx x mais 2. Bem, para calcular essa integral é bem tranquilo, é só lembrar, você poderia fazer mudança de variável ou então a gente já resolve logo. Como é a primeira vez, eu acho que vale a pena fazer mudança de variável. Então, fazer mudança de variável, vou colocar aqui um novo slide, tá? É bem simplesinho, mas só para se acostumar, já que a gente vai fazer várias vezes. A integral de dx x menos 2. A sugestão é mudar a variável, isso aqui a gente vai chamar de u. Então, se u é igual a x menos 2, o nosso du
é igual a dx. Então a integral vai ficar assim, ó, a integral, no lugar de dx a gente coloca du, e no lugar de x menos 2 a gente coloca u. Então isso fica ln de u, a integral disso é ln de u. E aí a gente vai, na prática, voltar para a variável. Então vai ficar ln de x menos 2, tá? Claro que isso aqui tem que ser um valor positivo. Então pronto, então é só fazer isso, ln de x menos 2. Então o resultado da nossa integral, nós tínhamos visualizado anteriormente, ó, 1/4 da primeira, 1/4 da integral de dx, x menos 2, menos 1/4 da integral de dx, x mais 2. Essa integral, como a gente fez agora bem devagarinho, ela é ln do módulo de x menos 2, e essa outra integral, ela é ln do módulo de x mais 2. A gente pode colocar 1/4 em evidência. Se a gente colocar 1/4 em evidência e usar aquela propriedade do logaritmo, vai ficar o logaritmo de x menos 2, x mais 2, mais a constante. Então, resolvida a nossa primeira integral de fração parcial. Então vamos dar continuidade, a gente só aprende fazendo, então vamos aqui para a letra B. Na verdade ele chama aqui de item 2, essa parte na numeração não é A, B, C, D não, é 1, 2, 3, então questão 2 aí continuando. Integral 2, a integral 2 é x, x2 menos 5x mais 6 dx, tá? Essa é a nossa integral. Então a integral, a gente vai verificar se isso aqui tem raízes. Quais são as raízes? Ó? x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Então, o nosso delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, quando a gente coloca aqui, ó, 25 menos 4 vezes a vezes c, dá 1. Então, vai ficar o seguinte, o nosso x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, as duas raízes que nós temos, 6 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Então, isso quer dizer que essa função x2 menos 5x mais 6, ela pode ser reescrita como sendo x menos 3 que multiplica x menos 2. Então, essa integral daqui, ela pode ser feita assim, ó, antes de ir para a integral. x2 menos 5x mais 6 é igual a 1a sobre x menos 3 mais 1b sobre x menos 2. Aí a gente tira o mínimo é o produto, x menos 3 que multiplica x menos 2. Essa parte de baixo é exatamente igual a do outro lado, então esse pacote aqui ele se simplifica com esse. E a gente vai ter que, na verdade, primeiramente, fazer essa divisão. Esse dividido por esse sobra x menos 2 que multiplica a. Esse dividido por esse sobra x menos 3 que multiplica b. Então a gente vai substituir aqueles valores interessantes. Se a gente fizer x igual a 2, então isso aqui vai virar 2. Se colocar 2 aqui, zera. E se colocar 2 aqui, vai ficar menos b. Então a gente descobre que b, na verdade, é menos 2. Então guarda essa informação. Se a gente colocar aqui x igual a 3, então esse cara acabou de virar 3. Se eu colocar 3, aqui vai ficar 1 vezes a, que é a. E se eu colocar 3, zerou. Então a gente descobre que o nosso a vale 3. Descoberto a e b, a gente já está bem pertinho da resposta. Então aquela integral, ela na prática vai ser, como a gente comentou, a integral de a, que no caso é 3, dx, o que tem a é x menos 3, menos 2 da integral de dx, e o cara de baixo é x menos 2. Bem, a gente já trabalhou, sabe que isso aqui, ó, é o ln. Então é 3 ln do módulo de x menos 3, menos 2 ln do módulo de x menos 2, mais a constante. Agora não tem muito como fazer. Poderia melhorar um pouco. A gente poderia pegar esse 3 e levar ao quadrado, pegar esse 2 e levar ao quadrado e deixar dividido. Então ficaria ln, ficaria aqui x menos 3 ao cubo, dividido por x menos 2 ao quadrado,
isso aqui em módulo mais a nossa constante. É uma outra forma de resolver. Ok? Então foi a nossa segunda fração parcial e o que a gente está fazendo é transformando essa equação do segundo grau em pedaços mais simples para poder responder a questão. Certinho? Então vamos para a terceira integral dessa parte de frações parciais. Terceira integral de frações parciais é o seguinte: a integral de x, x2 menos 4 dx. Essa questão é uma pegadinha, ela foi colocada nessa parte de fração parcial, mas é para você se ligar que você pode fazer uma mudança de variável muito simples. Então, a mudança de variável é chamar u de x2 menos 4. Se você fizer o du, ó, vai ficar 2x dx, e o x dx está aqui em cima. Ó. Pronto. Então essa integral ela vai ficar reescrita da seguinte forma: quem é x dx? É du dividido por 2. E o que foi isso tudo que a gente chamou? Foi u. Então a integral que a gente está tendo ó, é a integral de du dividido por u. Mas isso aqui é uma integral básica, isso aqui é o próprio ln de u. Então a gente está tendo aqui 1/2 do ln de u. Mas quem foi u? U, ele foi x2 menos 4. Pronto, então está resolvido. Acabamos de resolver. Então não precisou dessa vez de fração parcial. Não é porque tem uma equação de segundo grau embaixo que obrigatoriamente é fração parcial. Você pode continuar usando os bisuzinhos que você já tinha aprendido. Então vamos para a quarta integral aqui. Quarta integral é a integral de 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1 dx. Então, essa é uma integral que com certeza é de fração parcial. E embaixo tem raízes. Então, vamos achar quais são as raízes? Bem simples, né? X ao quadrado menos 1, achar as raízes igual a 0. X ao quadrado igual a 1, então x igual a mais ou menos 1. Então, dessa forma aqui, ó, a gente pode reescrever o x ao quadrado menos 1 como sendo um produto de x menos 1 que multiplica x mais 1. Então, essa integral aqui ela vai ser reescrita assim, ó, 2x mais 1 sobre x2 menos 1, ele é 1a sobre x menos 1, mais 1b sobre x mais 1. Então a gente vai tirar um mínimo aqui, tirar um mínimo, na verdade é o produto x menos 1 que multiplica x mais 1. Quando divide, vai ficar x mais 1 que multiplica a. Quando divide isso aqui, vai ficar b que multiplica x menos 1. Então, desse lado é 2x mais 1, x2 menos 1, esse pacote ó, morre com esse. E aí a gente escolhe valores bem apropriados. Então, se eu escolher x igual a menos 1, veja como é que fica. Coloque menos 1 aqui. Menos 2 mais 1, fica menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui, zerou. E se eu colocar menos 1, vai ficar menos 2 vezes b, menos 2b. Então, a gente descobre o valor de b. O valor de b, ó, ele é 1/2. Vamos então colocar x igual agora a 1. Se a gente colocar x igual a 1, vai ficar 2 mais 1, então está dando 3. Se a gente colocar 1 aqui, ó, vai ficar 2a. E se a gente colocar 1 aqui, zerou. Então a gente descobre na prática que esse a vale 3/2. Então a integral que a gente começou, a gente divide ela na prática em duas. Então esse a cai fora da integral, ficou 3/2 da integral de dx, x menos 1. E a outra, que é o b que cai fora, é 1/2 da integral de dx sobre x mais 1. Então, ó, essa integral que a gente já viu, ela é ln de x menos 1. E a outra integral, ela vai ser ln também de x mais 1. Mais a nossa constante. Então está resolvida. Então você já está achando simples que eu estou percebendo. Vamos então para a quinta integral aí do nosso exercício. Essa é uma integral em que a potência da função de cima é maior que a potência da função de baixo. Então a gente vai precisar dividir polinômios. É simples, mas tem que sacar aqui a história. Vou explicar uma coisa bem básica, mas que vai me ajudar daqui a pouco. 9 dividido por 2, eu sei que dá 4. 8 sobra 1. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que 9 dividido por 2 dá 4,5. O que é 4,5? É o número 4 somado com meio. E o que é meio? É 1 dividido por 2. O que é que isso tem a ver, professor? Eu deixei de ser
universitário, passei a ser quarta série. Não, calma, isso aqui é importante, tá? A gente vai ter que dividir esse por esse. Então, esse aqui faz o papel do 9, esse aqui faz o papel do 2. Então, 9 dividido por 2 vai dar um resultado que é 4 mais o resto. Então, vai ficar ó, o resultado e eu tenho que fazer essa divisão aqui do 1 meio. Vai ficar claro agora. Mas primeiro, vamos fazer pela primeira vez aqui essa divisão de polinômio. 5x2 mais 1 dividido por x menos 1. Então, você pega esse e divide por esse. Então, 5x2 dividido por x dá 5x. Aí multiplica, aí dá menos 5x2. Esse dividido por esse, aí continua, né? 5x. Aí agora 5x vezes menos 1. Dá menos 5x, vem para cá mais 5x. E agora a gente soma. Quando a gente soma, morreu esse primeiro termo e está ficando 5x mais 1. Divide esse por esse de novo. 5x dividido por x dá 5. Aí multiplica 5 e bota aqui trocado o sinal. Multiplica aqui menos 5, ó, mais 5. Quando a gente soma, sobrou, aqui, desculpe, ó, é menos 5, vem para cá, mais 5. E aí quando aqui vem mais 5, quando a gente somar vai dar 6. Então veja só, na prática, essa divisão que a gente fez, que foi 5x2 mais 1 dividido por x menos 1, é um 9 dividido por 2. 9 dividido por 2. Aí é o 4. O 4 é esse cidadão, que é isso aqui. Então é 5x mais 5, somado com 1 sobre 2. 1 sobre 2, no caso, é 6 sobre o nosso 2 é o x menos 1. Pronto. Então essa integral, na prática, ela vai ser ó, a integral de 5x mais 5 mais 6 sobre x menos 1 dx. Então veja, a integral de 5x é 5x2 sobre 2. A integral de 5 é 5x. E agora a gente tem essa integral, 6 integral de 1x menos 1 dx, que a gente já vem trabalhando, tá? Essa integral aqui ó, é o ln de x menos 1. Então na prática a gente terminou. Vou só organizar aqui, ó. 5x mais 5x ao quadrado sobre 2 mais ln de x menos 1 mais a constante, ok? Muito bem. Então, fizemos a primeira, envolvendo essa parte de divisão de polinômio. Então, fique atento, tá? Vão existir várias vezes que a gente vai trabalhar com essa parte de frações parciais, tendo que dividir polinômio. Então, fique ligado. Como sair daqui para uma expressão que a gente está considerando mais simples. Então, fique atento a esse tipo de coisa. Se não entendeu direito, faça uma repetição antes de continuar. Então, vamos ao item 6, a integral 6 da gente. A integral 6 é a integral de x mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Então, essa integral, a gente vai ter que fazer a utilização do outro teorema. O teorema é assim, ó. Quando a gente tem, isso aqui vai ficar x mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado, isso é 1a dividido por x menos 1, mais 1b dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui você tem que ir memorizar para poder na hora aplicar. Então, vamos continuar. O mínimo é x menos 1 elevado ao quadrado. Esse dividido por esse dá x menos 1. X menos 1 que multiplica a. Esse dividido por esse dá 1. 1 multiplicado por b é o próprio b. Aí aqui a gente tem x mais 3 e embaixo x menos 1 ao quadrado. Então, na prática, isso aqui a gente cancela e agora a gente vai sugerir valores. Então, a gente vai dizer, por exemplo, que x é 1. Se eu disser que x é 1, veja quanto é que vai ficar. Se colocar 1 aqui, esse número vira 4. Quando eu coloco 1, isso aqui zera. Então, fica só o b. Então, o b é 4. Achamos o b. Agora, eu não tenho mais valor especial. Então, vou dizer que x é 0. Se eu disser que x é 0, aqui vai ficar só 3. Se eu disser que x é 0, aqui vai ficar menos a mais b. Mas como a gente já sabe que b é 4, então 3 é igual a menos a mais 4. Aí isso vai para o outro lado. Então ficou menos 4 somado com 3 é igual a menos a. Menos 1, se multiplicar todo mundo, a é 1. Pronto. Quando a gente acha o a e acha o b,
praticamente a dificuldade da questão ela foi encerrada. Agora é a gente resolver a integral, a nova integral. A integral que nós tínhamos era essa aqui dx. Ó. Agora a gente vai ter duas, essa pequena e essa outra integral. Então, o a vai cair fora, que no caso é 1, não aparece. Então vai ficar 1 que multiplica dx sobre x menos 1. O nosso b foi 4 que multiplica dx e aqui embaixo o x menos 1 ao quadrado, ok? Essa integral a gente já consegue resolver na boa, ela é ln de x menos 1 em módulo, e essa outra integral a gente vai precisar fazer uma pequena mudança de variável. Então a pequena mudança de variável que a gente vai fazer é assim, ó. Eu vou chamar u de x mais 1. Então o nosso du é apenas o nosso dx. E aí essa integral, o que é dx? Vai virar du, e aqui embaixo, ó, que a gente tem x menos 1, x mais 1, aqui a gente tem x menos 1. Então preciso colocar aqui x menos 1. Então vai ficar u. Então vai ficar u ao quadrado. Essa integral é a integral de u elevado a menos 2 du. Ela então acrescenta 1, vai ficar menos 1 sobre menos 1. Então o resultado dela é 1 sobre u. Então o resultado dela é 1, cadê o u? X menos 1. Esse é o resultado da nossa integral. Eu posso colocar esse sinal para dentro e trocar esse cidadão aqui, ó. Então vai ficar, já tinha aqui o mais 4, e esse sinal negativo vai entrar aqui, então ele vai ficar aqui, ó. Troca o sinal do menos 1, vira 1, e troca o sinal do x menos x. Pronto, mais a constante. Então está aqui o resultado da nossa integral. Então foi pela primeira vez que a gente usou esse teoremazinho, tá? Então fique ligado nesse teorema. Então vamos para a próxima integral, integral 7. Essa integral 7 é a integral de quem? Vamos olhar. É a integral de x2 mais 3x mais 1, dividido por x2 menos 2x menos 3. Então, não pode ficar com o mesmo grau em cima e grau embaixo. Então, a gente vai ter que dividir polinômio, primeiro passo. x2 mais 3x mais 1 dividido por x2 menos 2x menos 3. x2 dividido por x2 dá 1. Aí multiplica e coloca lá com o sinal trocado. Então vai ficar menos x2, aí mais 2x, mais 3. Quando a gente soma, cancela, vai ficar 5x mais 4. Pronto. Então essa história que a gente fez, x2 mais 3x mais 1 dividido por x2 menos 2x menos 3, é esse resultado, que no caso é 1, somado com esse dividido por esse. Eu normalmente tenho dúvida, então eu sempre faço isso aqui, ó, 9 dividido por 2, eu sei que dá 4, tem resto 1. Então a lógica aqui é que 9 dividido por 2, ele é o 4 somado com 1 meio. Então o 4 é esse número, que no meu caso foi 1, e o 1 meio é o resto, e esse aqui, ó. Então é esse resto que é 5x mais 4 dividido por x2 menos 2x menos 3. Pronto. Então a nossa integral ela vai mudar. Ela vai passar a ser a integral de 1 somado com essa expressão. 5x mais 4 dividido por x2 menos 2x menos 3. Pronto, dx. Então agora o que a gente tem que fazer é trabalhar em cima dessa. Vamos tirar as raízes disso aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vamos ver o nosso delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Está dando 16. Então o x é menos B mais ou menos raiz de 16 sobre 2A. Então duas raízes. 6 dividido por 2 e menos 2 dividido por 2. Então a gente pode reescrever esse número, consequentemente. O x2 menos 2x menos 3, ele pode ser reescrito como x menos 3 que multiplica x mais 1, ok? Então, a gente agora vai se concentrar nisso aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um novo slide para a gente trabalhar. Então, nesse novo slide, a gente vai repetir o que tinha antes,
5x mais 4, então tá aqui, ó, 5x mais 4, dividido por x2 menos 2x menos 3. x2 menos 2x menos 3. Isso aqui vai ser A sobre, como a gente viu aqui, ó, x menos 3, mais B sobre x mais 1. X mais 1. Vamos tirar o mínimo. O mínimo aqui, ó, x menos 3, que multiplica x mais 1. Então, a divisão vai ficar x mais 1 multiplicado por A. E a divisão aqui vai ficar B, que multiplica x menos 3. Então, a gente tem 5x mais 4, x2 menos 2x menos 3. Esse pacote vai cortar com esse pacote e a gente escolhe valores apropriados. Então, vamos fazer x igual a menos 1. Isso facilita. Se botar um menos 1 aqui, ó, vai ficar menos 5 com 4. Menos 5 com 4 é menos 1. Se botar um menos 1, isso zera. Se colocar o menos 1, vai ficar menos 4b. Então, menos 4b. Isso quer dizer, então, que b vale 1/4, ok? Vamos agora colocar o outro valor apropriado, que é o x igual a 3. Se a gente colocar x igual a 3, vai ficar 15 mais 4. 15 mais 4 é 19. Se colocar 3, vai ficar 4a. E se colocar 3, zera. Então, mais 0. Então, a gente descobre aqui que o a ele está valendo 19 dividido por 4. Então, essa integral que a gente tinha, ela é a soma de duas integrais. Então, a gente praticamente já respondeu. Então, vai ficar assim, ó. O a é 19/4 da integral de dx x menos 3. E o b, ele é, ó, 1/4 aqui, ó, da integral de dx x mais 1. Então, esse pacotinho aqui, ó, ele vai ser o ln do módulo de x menos 3. E esse outro pacotinho, ele é ln do módulo de x mais 1. Pronto, mais a constante. Então, resolvida a nossa fração parcial. Mais uma vez, a gente precisou fazer essa divisão de polinômios, tá? Então, fique ligado nessa parte de dividir os polinômios para poder a questão sair. Então, se você, ó, ainda não está craque nisso, fique atento. Sem isso aqui, você pode errar uma questão fácil de fração parcial, ok? Muito bem. Então, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício é o nosso exercício 8, né? 8. Então, vamos ao exercício 8. O exercício 8, confirmando aqui que é o 8, o exercício 8 é o seguinte: a integral de x2 mais 1 dividido por x menos 2 elevado ao cubo. Então, vamos ao trabalho aqui. Ó, essa integral é uma integral que eu diria que é uma casca de banana. A gente vai, na prática, fazer o seguinte. Ela não é uma fração parcial, ela está aí para disfarçar. A gente vai chamar u de x menos 2. Dessa forma, a gente obtém que o x, ele é u mais 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, u mais 2 ao quadrado. E se a gente destrinchar, vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o nosso x2, ele é u2 mais 4u mais 4. Então, veja como a gente vai poder reescrever. E o nosso du é o próprio dx. Então, vai ficar assim, ó, a integral, cadê o x2? x2 é isso tudo e mais 1. Então, vai ficar u2 mais 4u, seria 4, mas como vou somar 1, vai ficar 5. E aqui vai ficar u elevado à terceira, du. Então, a gente divide todo mundo. Então, vai ficar, se a gente fizer essa divisão, quando a gente simplificar, vai ficar aqui, ó, 1 sobre u. Vamos colocar um traço menor. 1 sobre u. Se a gente fizer essa outra soma, essa outra simplificação, vai ficar 4 sobre u2, mais 5 sobre u3. Então, na verdade, não era fração parcial. Então, essa integral de 1 sobre u é igual a ln de u. Essa integral daqui, vamos fazer essa integral, 4 cai fora, a integral de u elevado a menos 2
ela na prática é você acrescentar um em cima e um embaixo. Então ela fica, tem um sinal negativo, 1 sobre u. Então é menos 4 sobre u. Ok? Então fizemos essa integral aqui de uma função polinomial tranquila. Então fique atento. Lembre-se que eu estou acrescentando mais um em cima e mais um embaixo. Por isso está ficando menos 1 e menos 1. E a outra integral é também de uma função polinomial. Eu tenho aqui o 5. Integral, quando isso sobe, fica u elevado a menos 3. Então isso aqui ó, vai ficar u elevado a menos 2 sobre menos 2. A gente pode ajeitar isso aqui de tal maneira que fica o sinal negativo, 5 sobre 2u ao quadrado. Então isso é a nossa outra integral. E aí agora a gente acopla tudo, né? A gente vai acoplar tudo, então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui mais, na verdade é o sinal negativo, menos 4 sobre u e mais também não, menos 5 meios de u ao quadrado. Só não terminou porque a variável que nos interessa não é u. Se a variável que nos interessa não é u, então a gente tem que voltar para x. E é só colocar no lugar de u, x menos 2. Então, colocar ela aqui para não precisar ir para outro slide. Então vai ficar o seguinte, vai ficar ó, ln de u, cadê? ln de u é ln de quem? De x menos 2 menos 4 sobre x menos 2 menos 5 meios que multiplica x menos 2 ao quadrado mais a nossa constante. Aí sim, essa é a nossa resposta. Então fique atento que nem sempre é fração parcial. A gente às vezes tem que ter a sacada, olhar, bater o olho e perceber uma mudança de variável. Isso o que determina é o treino. Então é isso que a gente está fazendo aqui nessa persistência.